É porque cada minuto é 30 GB, velho. Qual que é o mais alto do mundo? Já começou a gravar aqui já os bastidores. Mas corta, né? Esse aí que corta depois. É, mas falta 3 minutos pra começar, vai gastar giga aqui. Aí no finalzinho não tem mais giga. Então para. Não, mas agora... Agora já era, agora tem 2 minutos só. Né? Agora fica Então, fazendo. E onde que nós vamos ver se você tá ouvindo o seu aí, né? Pra ver se tá saindo bem o som. Gabriel é o nosso diretor aqui. Contagem agressiva, contagem agressiva. De 180 segundos. 28. Pra ser concorrente, não tem. Nem 29, nem 30. Aqui, velho. Aqui, ó. Na hora que aqui, ó. Esse aqui marca. Vai apitar? Ele marca certo. Mas ele vai apitar? Quer que põe pra apitar? Opa, não tá 1 minuto não. Tá 2 minutos. Atenção, silêncio no estúdio. Vai começar a live antes das 9h30 ou vai exatamente nas 9h30? Exatamente. Agora falta 1 minuto. 1 minuto! No seu? No meu falta 30 segundos. Os relógios estão tudo errado. Gente, que fuso que você tá. É porque a latitude ali é 30 segundos. Sai, né? Isso aqui. Silêncio no estúdio. Tá pra dar o último calibrado. Apitou. Presta atenção. Começou. Ao vivo! Testando som, imagem. O som tá legal? Vou pedir para a nossa equipe de bastidores aqui, que é uma equipe muito grande, muita gente aqui trabalhando. E o nosso Caboman já confirmou que estamos ao vivo, estamos com excelente som, cenário novo. E vamos dando boa noite aí, aguardando a galera chegar, a galera está entrando. Boa noite a Participação todos. internacional hoje, muita gente de fora, É, sim. muita gente de outros países. Dando 30 segundos aí para a gente começar a nossa live. Tempinho aí pra galera entrar. Lembrando que hoje é a nossa terceira live, pela terceira semana consecutiva, cumprindo o prometido de fazer uma live por semana, com assuntos variados, com temas variados, mas tudo relacionado a melhoria de desempenho, aumento de produtividade, organização, tudo dentro de gestão pessoal ou de gestão organizacional, né? Tudo tem a ver com as nossas especialidades aí da Luri Consultoria. E hoje, como nosso tema principal, nosso tema central, nós temos princípios da hiperprodutividade. Esse é o nosso tema central hoje. Entrando mais gente aí, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, já temos aí a rotina. Boa noite pra galera que tá chegando. Isso aí. Convidado especial, bom, Rafael Saia aqui, sócio-diretor de operações da Luri Consultoria. Prazer estar com vocês hoje. Mais uma live, mais conteúdo para a gente debater aqui. E o nosso convidado especial hoje, Bruno Vaz, que é consultor também da área de processos da Luri Consultoria, especialista em melhoria de processos, engenheiro mecânico, especialista em produtividade, especialista em BI Isso e aí. soluções de tecnologia. Certo? Isso aí. Esqueci alguma coisa? Isso aí, especialista nessas áreas aí. Prazer estar com vocês, compartilhar esse conhecimento. Boa noite para quem tá chegando aí. Isso aí. Galera, a gente separou com muito carinho um tema que é muito procurado, é muito requisitado, tanto no mundo empresarial quanto na vida pessoal, né? Quanto no nosso dia a dia. E a gente quer passar aqui hoje um conteúdo que seja puro gold mesmo, que seja a essência do que a gente entende por produtividade, porque aí eu consigo aplicar isso na minha vida, eu consigo aplicar isso na minha empresa, na empresa na qual eu trabalho, na minha rotina, na gestão do dia a dia, porque são princípios, né? Por que nós chamamos de princípios de hiperprodutividade? Princípios, porque a gente considera, não só a gente considera, mas princípios são universais e atemporais. Os princípios
se aplicam em todas as áreas, né? Igual a gravidade, por exemplo, a gente aplica em vários setores e o espaço não muda ela nem o tempo, né? Por isso que a gente trabalha com princípios que a gente consegue aplicar tanto na vida profissional quanto na nossa vida pessoal, independente do tempo. Basta seguir a sequência e os princípios para a gente poder atingir o objetivo. Exatamente. Para ser útil para o nosso papo aqui, como eu disse, vida pessoal empresarial, tem que ser uma coisa que perpetua, né? A gente não quer trazer aqui conceitos que sejam simples ferramentas que podem estar obsoletos no outro dia. Por isso que a gente fala de princípios. Princípios vai aplicar tanto aqui como no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar e em qualquer época. Sim. Se a gente estiver falando de 10 anos para trás, 10 anos para frente, 100 anos para trás, 100 anos para frente, 1000 anos para trás, 1000 anos para frente, a gente quer que esses princípios estejam intactos. Se eles forem princípios de fato, eles estarão intactos, porque, como o Bruno disse, eles são como o princípio da gravidade, né? Eles estão aí porque eles fazem parte da essência da natureza. E hiperprodutividade, porque é mais que produtividade. Fora do A produtividade ainda acima do normal, uma produtividade acima do esperado, né? Uma produtividade que não é só o fazer mais. Esse é um conceito que a gente quer falar bastante para vocês hoje, porque na maioria das mentes das pessoas, o ser mais produtivo é fazer mais. Isso. Como por exemplo, acabei meu dia hoje, fiz bastante coisa. Nossa, tiquei todos os itens da minha lista, fui produtivo. Será? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser que eu tenha feito coisas necessárias, que é uma coisa que a gente vai falar aqui. Ou erradas. Ou eu fiz muita coisa e gastei muito tempo. Também não fui produtivo. Posso ter feito 1000 coisas, mas gastei muito tempo. Conceitualmente falando, você não foi produtivo. Então, não basta a gente fazer muitas coisas, não quer dizer que eu sou produtivo, né? A gente tem que fazer o que é essencial, o que realmente vai nos aproximar do objetivo, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje. Perfeito. Ou seja, antes de mais nada, entender produtividade como não o fazer muito, mas o fazer a coisa certa, o que tem que ser feito, foi definido da melhor forma possível, de forma mais rápida possível. E não o necessariamente fazer muito, você pode estar indo para o lugar errado. Né? Não adianta nada, você está indo para o caminho errado, está indo para o destino errado e está indo muito rápido, está fazendo muita coisa, se você não está sendo assertivo. E dentre os princípios que a gente quer trazer aqui, qual seria o primeiro? Né? Eu gosto sempre do primeiro, por quê? Porque o primeiro abre portas, né? Sim. Se você não tem o primeiro, você não tem o resto, não é à toa que ele é o primeiro. Isso é muito forte na literatura, isso é muito forte na gestão empresarial, a gente sabe que ele é o primeiro mesmo, porque sem ele não temos nada, que é ter um objetivo final, claro, definido. Perfeito. Ou seja, quando eu digo ter um objetivo, não é à toa que eu estou falando o singular. Né? A gente não falou, você precisa ter objetivos, você precisa ter metas. O ter um objetivo, o ter um indicador, o ter um destino, ponto de chegada, é saber exatamente de forma clara o que você quer, ou o que a organização quer, ou o que o seu setor quer. Isso aqui é muito aplicável também no setor em que a pessoa trabalha, na área em que a pessoa trabalha, porque certamente ela tem um objetivo, tem que estar alinhado com o objetivo da organização. Mas repare que antes de falar em dicas de produtividade, conceitos de produtividade, o primeiro princípio é ter o objetivo definido, ter a sua única coisa definida, ter o onde eu quero chegar definido, porque afinal de contas, como dizia lá o coelho da Alice, No País das Maravilhas. no País das Maravilhas, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Exatamente. Né? E a gente pode fazer analogia também como se fosse um navio que tem um certo destino, Sim. ele tem um destino final, mas eu nunca vi um navio parar em vários lugares ao mesmo tempo. Sim. Eu nunca vi um navio ter 3, 4 paradas ao mesmo tempo. Ele vai ter paradas segmentadas, mas ele tem o destino dele muito bem traçado. Exatamente. É como se fosse um carro também, né? A gente pode fazer essa analogia de que um carro viajando à noite, ele enxerga só 10 metros, 20 metros à sua frente, mas ele viaja 1000 quilômetros. Então é importante você sempre estar focado no próximo passo, único, no seu próximo passo, objetivo definido, até mesmo para não centralizar suas energias, né? Tem até acho que um livro que a gente pode mencionar aqui. Vamos falar no final. Falar no final dos livros, Mas pode sobre o essencial, né? Sobre a gente focar a energia em um ponto em si. Fisicamente falando também faz total sentido quando você foca isso, tem um objetivo bem definido, você não dispersa a sua atenção, né? Você tem aquele foco e
tudo que é distração você acaba eliminando. Exatamente. Muita gente falou muito sobre isso, né? A gente tem uma grande referência aí como pioneiro do desenvolvimento pessoal na história, nosso famoso, saudoso Napoleão Hill. Ele, quando ele traçou os princípios da Lei do Triunfo, não é à toa que ele sempre falou que antes de mais nada você tem que saber onde você quer chegar, que antes de mais nada você tem que ter um objetivo principal definido, que tem que ter clareza, porque é isso que vai te ajudar a ser produtivo, a ser eficiente e a eficácia atingindo esse objetivo. Enfim, não tem como começar nada se isso não está claro. E já tem uma reflexão aqui pra gente, uma reflexão para quem está assistindo a live aí, né? Se você olhar para a sua vida ou para o seu trabalho esse ano, 2020, o seu objetivo principal está definido? A sua única coisa, ou a coisa mais importante desse ano, está definida? Essa coisa é mensurável? Eu consigo dizer se eu cheguei ou não? É atingível, né? É uma meta SMART, mas já pensamos nisso? Pensei, eu tenho umas 5, 6 metas para esse ano. Qual que é o problema, Bruno, de ter 5, 6 metas, 10 metas? Chega o final do ano, é aquela lei do retorno decrescente, né? Quanto mais meta, menos próximo do objetivo a gente fica. Então você tem 5, 6 metas ali, não sabe qual focar durante o seu dia, durante o seu mês. Você quer perder peso, você quer ganhar mais dinheiro, você quer trocar de carro, você quer trocar de casa, e no final do ano você não fez nada daquilo. Então se você tem uma meta por ano, que seja perder peso, esse ano você foca em perder peso, ano que vem você foca em ganhar mais dinheiro, vai dar os 4 anos, você vai ter atingido as 4 metas. Focar um de cada vez, né? A gente vê isso até nos princípios Lean, né? No fluxo contínuo, que você vai um de cada vez, você consegue fazer mais em menos tempo, e que você fazer vários ao mesmo tempo. Exatamente. E falando de princípio, falando de lei, nada mais é do que uma lei da física, uma lei universal de pressão e força sobre área. Né? E o que significa? Quanto mais concentrada a área, quanto mais eu pegar a minha força e concentrar numa área, maior pressão eu vou ter, sim, mais rápido vai vir aquela meta, aquele objetivo, porque você tem um objetivo principal definido. Posso ter outras metas? Posso ter outros desejos? Claro que pode, sim, desde que você tenha claro qual é o seu principal e focar os esforços nesse principal, nesse indicador, nesse objetivo, porque é isso que dá a clareza para todo o resto, para tudo que vai vir. E geralmente uma meta sempre está atrelada à outra, né? A gente vê em algumas literaturas que você tem aquelas metas tangenciais, digamos assim, que tangencia a meta principal. Então se você quer aumentar a sua margem em um negócio, você quer aumentar seu faturamento, isso vai desdobrar em várias metas, né? Você vai ter que melhorar uma coisa, outra, um setor ou outro, vai ter que adotar um novo hábito, um novo comportamento para chegar naquele objetivo. Então, consequentemente, você vai acabar tendo algumas metas de direção ali para você acabar chegando no seu objetivo principal anual, né, digamos assim, na sua meta certa ali da vida. Beleza, exatamente. E aí, definiu esse objetivo, tenho clareza, está mensurável, ele é um objetivo fim, pai, né? É um objetivo principal que eu tenho. Criou-se um caminho. Sim. Ou criou-se alguns caminhos, né? Alguns caminhos foram criados para eu chegar até lá. E aí vem o como, e aí entra nas nossas rotinas da produtividade em si, do dia a dia, sim, o que vai acontecer para eu chegar lá. E um princípio fundamental que tem aí nesse momento agora, antes de falar o que vai fazer e o que não vai fazer, é o priorizar. Exatamente. As pessoas mais eficientes, as pessoas que têm os melhores resultados, as pessoas que mais alcançam na vida, sabem priorizar. E o que eu quero dizer com saber priorizar? Saber diferenciar o que é uma atividade urgente, o que é uma atividade importante, o que é uma atividade nada a ver, o que é uma atividade que me leva para o objetivo principal, o que é uma atividade que não está me levando para o objetivo principal. Então eu vou fazer uma classificação. Sim. Do quê? De uma lista de atividades que você tem pela frente. Aí você pode listar as atividades do seu dia a dia, as que você mais faz, seja tudo que você fizer, desde o pegar no celular, tomar café, ao fazer o relatório, ao ir ao trabalho, exatamente tudo. Você pode listar o que você faz na vida, o que você faz no trabalho, e aí sim você tem condições de priorizar. E aí a gente tem algumas ferramentas para isso. Mas peraí, como é que eu sei se essa atividade é importante ou não? Antes de mais nada, é bom esclarecer que tem urgente e importante, né, Bruno? O urgente, né, é aquilo que, digamos assim, se você não resolver agora, vai piorar demais. É o incêndio, né? É o incêndio, é uma coisa no dia a dia, você redemoinho no dia a dia, é uma coisa que
você tem que fazer naquele momento, não tem como adiar. E o importante é o que vai te aproximar do objetivo. Então você tem ali as duas. O que é urgente é importante é o que você tem que fazer. Porque te aproxima do objetivo e você não tem como adiar. Já o que é importante não é urgente, a gente tendencia a delegar, né? Que a gente vai acabar entrando nisso. Então é saber priorizar ali suas atividades do dia a dia, se isso está te aproximando ou não daquela sua meta, que é o princípio 1. Então, se você está ali mexendo no celular a manhã inteira, isso está te aproximando da meta? Não está? Classificar ali o que você tem que fazer na manhã, os e-mails que você tem que responder, as atividades que você tem que fazer, isso está te aproximando da meta ou não? A gente utiliza isso muito nos projetos, né? Se as nossas atividades estão atingindo o nosso objetivo naquele cliente, né? Naquele projeto que a gente está atendendo. E sempre refletir sobre o porquê daquela atividade, se ela é importante ou não dentro do contexto de atingir a meta. Exatamente. E uma realidade triste, mas uma realidade que a gente vê no mundo empresarial é que os gestores, as pessoas da alta liderança mesmo, estão cerca de 50%, 60% ou mais do tempo sendo conservador, fazendo atividades urgentes. Sim. O famoso correndo atrás do rabo. Exatamente. E uma triste notícia, por quê? Porque tudo isso está se convertendo em improdutividade. Sim. Eu não estou convertendo aqui em resultado, no objetivo principal. E se eu nem tenho o objetivo principal, que é o passo 1, pior ainda, né? Aí realmente é correr atrás do rabo. Mas se eu tenho um objetivo e estou gastando muito tempo com urgências, que são aquelas coisas que não estão alinhadas com o objetivo principal, que são coisas, vamos chamar aqui, entre aspas, de idiotas, né? Que não tem nada a ver com o que eu deveria estar fazendo, eu estou sendo improdutivo. Se você tem uma equipe, por exemplo, se você tem líder, desculpa, se você é líder, você tem liderados, você pode fazer esse exercício com a sua equipe, que nada mais é do que chamar a galera, listar o que acontece no departamento, brainstorming mesmo, listar sem dó, no post-it, no caderno, no quadro, tudo, do fazer ao café ao fazer ao trabalho, e classificar essa atividade. Ela é urgente, ela é importante, ela está alinhada com o nosso objetivo ou não? Essa aqui a gente tem que fazer mesmo ou não? Fazer uma classificação com a equipe é muito rico isso, porque as pessoas vão dizer, elas vão colocar para fora aquilo que elas sempre enxergaram como idiota, como eu disse, mas nunca teve a oportunidade de falar. Sim. Você como líder chamando a responsabilidade, chamando a galera, eles vão falar, realmente, essa atividade aqui eu não sei por que essa reunião aqui eu não sei por que ela existe. Exatamente. Nós temos reuniões na empresa que gasta tempo de um monte de gente, hora, grana, não chegamos a nenhuma conclusão, ou ela é muito tempo para decidir pouca coisa, Sim. e eu gostaria de propor de eliminar essa reunião. É uma chance do cara falar. Sim. Uma reunião que não faz sentido, que acontece toda semana, acontece todo mês, e ela não te leva para lugar nenhum. Né? Ou no relatório, né, que ele sempre gasta horas ali fazendo, mas na verdade não é importante, não vai aproximar a equipe do objetivo, da meta da empresa naquele ano. Então, várias atividades podem ser linkadas, né? A gente faz geralmente uma matriz com 2 eixos aí, né? Importante e urgente, e você classifica isso. O que você tem que focar, delegar, planejar a longo prazo ou excluir, né? Exatamente. Que são atividades que geralmente acontecem no dia a dia, mas ninguém para para prestar atenção se aquilo realmente faz sentido ou não eu estar fazendo. Exatamente. E aí podemos citar outras ferramentas que contribuem muito e simples, né? Que seria fazer um Pareto das atividades, uma matriz GUT, né? Gravidade, urgência e tendência. Ou o cara que quer ir mais a fundo, quer ser mais detalhado, ele começa a estimar ou medir os tempos de cada atividade dessa, para ver quais são ali os 20% de tempo de atividade que dá 80% do resultado dele. E o Pareto é infalível, né? A lei de Pareto é infalível. 20% das variáveis dá 80% dos resultados. Sim. Então, se eu souber bem quais são as minhas 20% de atividades que me dão 80% do resultado do princípio 1, do objetivo principal definido, esse cara está caminhando para um sistema de hiperprodutividade. Exatamente. O Pareto é infalível, né? Como você disse, geralmente 20% da sua carteira dá 80% do seu resultado. Então você vai gastar atividades ali no seu dia a dia, na sua equipe de vendas, com clientes que não vão te dar um resultado que vai te aproximar do objetivo, você vai focar nos 20% que vai dar resultado no seu objetivo. Isso serve para as atividades do dia a dia também, não só profissional, como da vida, né? Se você quer ler 10 livros por mês, se você quer aumentar sua margem, quer ter algum objetivo pessoal, você tem que classificar as atividades que vão te aproximar daquele objetivo. Porque o resto todo tem atividade que não vai te agregar valor nenhum, não vai chegar próximo ao seu objetivo, às vezes até te deixar mais longe do objetivo. Deixa para trás. Deixar para trás. Bom, classificamos. Beleza. Defini meu objetivo principal definido,
listei tudo que eu faço, ou tudo que meu departamento faz, ou tudo que o setor faz, e priorizei. Fiz esse trabalho de priorização, dividi entre urgência, importância, vi os tempos, mas e agora? O que eu faço com isso? O primeiro princípio, imediatamente seguinte, é o princípio da eliminação. É o famoso menos é mais. Como assim? Realmente ser mais produtivo é fazer menos coisas que eu não deveria estar fazendo. É aí que o grande ganho da produtividade começa a surgir. Tem mais princípios chegando. Mas só aí você já dá uma paulada boa em ganho de desempenho. Eliminação de coisas que não deveriam estar acontecendo. Isso é muito claro depois que você listou e classificou essas atividades em urgência e importância. Você começa a olhar para movimentações desnecessárias que você tem ou na rua ou na empresa. Você começa a olhar para as esperas que não deveria estar acontecendo. Você começa a olhar para relatórios que não deveria estar fazendo. Você poderia olhar para a rede social que você está entrando demais e não deveria estar olhando. Você pode estar olhando para idas demais no café que não deveria estar indo. Enfim, cada um vai estar numa situação, mas o interessante é você entender que o menos coisas que você não deveria estar fazendo, tirar isso vai te dar mais resultado. Aí tá boa parte do resultado já está aí já. Exatamente. Eliminação. A gente faz levantamento, né, geralmente em um fluxo ou na empresa, e a gente classifica de acordo um fluxo com o valor, né? O valor daquele cliente, o valor daquele fluxo, que seria o nosso foco aqui. A gente pode fazer esse paralelo. E a gente faz o levantamento estatístico das atividades que agregam valor, ou seja, que nos aproximam daquele objetivo, das atividades que não agregam valor e aquelas que não agregam, mas são necessárias, né? Que é um princípio que a gente usa no mapeamento. Na produção enxuta. Na produção enxuta. Então, trazendo isso para nossas tarefas do dia a dia, a gente faz esse mesmo levantamento e a gente vê que 70%, 80% das atividades não agregam valor, ou seja, não nos aproximam do nosso objetivo, do valor real do cliente. Por exemplo, um cliente vai comprar um livro, o ato de comprar para ele, o valor para ele é o livro em si, mas tem todo um processo burocrático por trás, atividades que não agregam valor, que algumas são necessárias ou não. Então, tentar eliminar o máximo dessas atividades que não agregam, que são os desperdícios, né, que a gente traz do Lean, dentre outros tipos, que vai nos aproximar, deixar mais rápido, mais curto o caminho até o objetivo. Você não precisa fazer várias tarefas para chegar no objetivo. Você eliminando algumas, você chega mais rápido nesse objetivo, encurtando as tarefas. Exatamente. Eliminação. Nossa produção nos avisou aqui de uma pergunta da audiência sobre ferramentas de prioridade. Algumas a gente até acabou citando aqui, vamos resgatar isso. Ferramentas para descobrir a prioridade, que nos ajudam a descobrir a prioridade. Bom, o próprio Pareto já ajuda nisso, já dá uma boa clareza, que é descobrir. Depois que eu classifiquei as atividades ali em tempo, eu vejo quais são aquelas que estão mais alinhadas com o meu resultado. Quais 20% estão mais alinhados com 80% do meu passo 1, do meu objetivo. Se eu pegar esse grupinho seleto, eu já estou priorizando. Esse grupinho seleto de 20%, ali está o segredo que eu quero proteger. Exatamente. Não eliminar, que é o outro passo que a gente estava falando agora. A matriz RUT, que é classificar em gravidade, urgência e tendência, é bem interessante também. Aqui tiver a maior pontuação, quer dizer, essa aqui é a atividade que me impacta bastante. Ela impacta no resultado, eu tenho que fazer agora, e se eu não fizer nada, tem a tendência de pioria. Isso. A matriz RUT é uma boa ferramenta. A própria matriz urgência e importância, que é classificar ou com você mesmo ou com a sua equipe, quais atividades, como é que elas estão? Elas estão menos ou mais urgentes, menos ou mais importantes. Exatamente. Fazer os 4 quadrantes, né, do eixo urgência e importância ajuda muito nisso. São algumas ferramentas que já te dão uma clareza enorme já do que é importante. São 3, né? A RUT, né, que a gente mencionou, a matriz importância e urgência. Esforço e impacto. Esforço e impacto também é outra. Legal. Paralela a esforço e urgência, gravidade e urgência. E o Pareto, né? O Pareto já é uma lei mesmo que se aplica a tudo. Acho que são 4 ferramentas que a gente pode utilizar e que muita gente utiliza em locais que a gente não imagina, né? Perfeito. Para priorizar as atividades. E assim, uma boa dica para uma tendência de uma atividade importante, né? Para você sentir que ela é importante. As atividades importantes geralmente são aquelas que você não precisa fazer hoje, que o mundo não vai acabar se você não fizer ela hoje. Você quer fazer sempre, mas se você não fizer ela hoje, o mundo não vai acabar e ela está totalmente relacionada com o objetivo final. Se eu fizer esse negócio aqui, lá na frente vai me trazer resultado. Ou seja, o ganho delas não é imediato. A urgência você faz agora por quê? Porque se eu não fizer agora, a bomba explode, caiu no meu colo. Exatamente agora eu preciso fazer esse negócio.
A importância não, você sabe que esse negócio é importante, vai dar resultado no médio e longo prazo, mas o mundo não acaba se eu não fizer hoje. E é por isso que a galera procrastina. Joga isso para depois, deixa eu matar os incêndios aqui, né? Geralmente é o que é importante, mas não é urgente, né? Por isso que as pessoas tendem a deixar para depois. Então, vou fazer depois, e acaba só apagando incêndio, e esse depois ali acaba morrendo, né? Você tem um foco ali, tem várias atividades a serem feitas, e você acaba no dia a dia não fazendo as atividades para alcançar, e a meta começa, não, esquece, deixa flutuando. Acaba nem entrando, nem atingindo a meta, porque acaba caindo no esquecimento por estar envolvido ali no dia a dia, e ela vai morrendo até acabar. Uma mudança estratégica na empresa que depende de mudanças, enfim, várias atividades que a gente deixa de lado, vai morrendo ao longo do tempo. Exatamente. O que a gente mais vê na empresa média familiar hoje é pessoas que querem se sentir ocupadas. Ela não é cobrada pelo resultado, porque talvez não tenha alguém lá olhando para isso, ou nem está claro o que é o resultado para ela, ninguém passou para ela que é o resultado. Para ela demonstrar serviço, para ela justificar o salário dela, para as pessoas gostarem dela, ela fica ocupada. Sim. Então esse é o cara, esse é o famoso bombeiro mesmo. Esse é o cara que gosta quando vem um problema para ele. Daqui que eu mato no peito, ele nem reclama. Você leva pepino para ele, ele gosta, porque ele se sente ocupado. Mas você vai ver, esse cara está fazendo um monte de urgência, ele está fazendo um monte de atividades não importantes, ele está fazendo um monte de atividades só para justificar que ele tem a função dele, que ele é importante, que se a empresa perder ele, é a empresa que vai perder, não é ele, né? Que a empresa é dependente dele. Então esse cara, apesar de parecer para os donos, para os superiores dele que ele é um cara bom, que ele é um cara que entrega, na verdade esse cara pode estar entregando nada. Ele está se sentindo ocupado, mas espera aí, em termos de resultado, em termos do nosso objetivo final, em termos do indicador, em termos da nossa única coisa do passo 1, esse cara está contribuindo mesmo? Quantos por cento do tempo ele faz coisa importante? É assim que você avalia um bom gestor hoje eficaz, né? Quantos por cento do tempo dele ele faz coisas importantes que dão resultado no médio e longo prazo? As pessoas acabam caindo naquela sensação, né, de que, putz, fiz muita coisa hoje, ainda tem muita coisa para fazer amanhã. Tá, mas desse tanto de coisa que tem para fazer, o que realmente é importante está atingindo, está atrelado ao nosso objetivo, né? Na loucura do dia a dia, às vezes as pessoas, é o que você acabou falando, né, que as pessoas querem justificar ali estar ou não naquele movimento, no dia a dia apagando incêndio toda hora, várias atividades. São geralmente aquelas pessoas que dificilmente vai falar um não pra você. Né? Não, faz pra mim esse relatório, não, eu faço, te ajudo e tal. Você não vai ver aquelas que não vai falar não pra você. Não consigo agora, tô focado em outra coisa. Geralmente essa pessoa acumula muita função, atividade e acaba não priorizando as suas atividades, né? Exatamente. Bom, temos mais uma pergunta aqui para você, Bruno. Pomodoro funciona? Funciona demais. Técnica de Pomodoro? Técnica de Pomodoro, né, que é você quebrar as atividades, né, em lotes, digamos assim. Para quem não conhece, vale a pena demais dar uma pesquisada. Você pega as suas atividades, depois que você priorizou e eliminou suas atividades, né, quais eu realmente tenho que fazer. Tem que fazer essas 5 atividades. Começa a ficar mais difícil e quebra em lotes. Como assim? Geralmente as pessoas têm dificuldade em prender a atenção e fazer aquela atividade chata, né? Um relatório, uma coisa que tem que fazer chata. Então você fica 25 minutos focado nessa atividade e 5 minutos descansando. Isso é um Pomodoro, 25 minutos focado, 5 minutos descansando. A cada 4 você pode descansar meia hora, 15 minutos, enfim. Não tem uma regra definida, mas o importante é focar 25 minutos na atividade, dar uma pausa, porque ninguém é de ferro, né? Volta de novo nas atividades ou em outra atividade. Se você conseguir quebrar cada lote em uma atividade diferente, melhor ainda. E com isso você vai matar suas atividades o quanto rápido ali, lembrando que essas atividades têm que estar priorizadas e direcionadas ao foco. Exatamente, que é mais ou menos onde estamos agora em relação aos passos, né? Exatamente. A gente acabou de eliminar aquilo que não deveria estar acontecendo. Passou o facão no mato alto. Exatamente. Atividades estúpidas, né? Idiotas, como esperas, movimentação, rede social, café demais, reunião que não deveria estar acontecendo, papelada que eu preencho não deveria estar preenchendo. Ver caixa de e-mail toda hora, que é algo que você não precisa fazer. Exatamente, né? WhatsApp, né? Pô, meu celular vibra, eu preciso olhar. Meu celular vibra, eu preciso olhar. São interrupções que a gente tem aí no decorrer do dia. Bom, já desceu, né? Eu tinha uma lista, eliminei um monte de coisa. Do que ficou, agora você, líder, principalmente, o que você vai fazer com essas atividades que ficaram com o próximo princípio, o princípio de delegar? Exatamente. Esse é bom, hein?
Esse é bom demais. Delegar é viver. As pessoas que não delegam, como por exemplo aquele líder que eu falei, que é o cara que pega tudo pra ele e tá exausto, cansado, não entrega nada, né? Ele acha que ele tá entregando tudo, mas não tá entregando nada. Ele tem por característica não delegar. Sim. E o delegar é uma coisa tão interessante porque além de te tirar carga de trabalho, ele tem a beleza de desenvolver pessoas. Exatamente. Dar oportunidade para as pessoas. Você acaba ensinando as pessoas, né? Pega na mão delas ali no começo, às vezes para ensinar a fazer uma atividade ou outra, mas ela vai virar um braço direito seu dentro da sua equipe ali, vai conseguir desenvolver atividades e, consequentemente, você só sobe quando quem está embaixo sobe. Né? Exatamente. Você não consegue dar um passo adiante se você vai ficar faltante. Então, por isso que delegar é essencial e ajuda demais a produtividade, delegar as funções operacionais, as funções até administrativas, né? Trazendo até para a sua vida pessoal, delegar as atividades do seu dia a dia, né? Às vezes, ao invés de você fazer uma atividade, você compartilha com um parceiro ou pede para alguém fazer, que está próximo ao local, ao invés de você ter que ir lá e fazer as atividades que você não tem uma urgência a ser feita, a ser cumprida. Né? Geralmente a gente delega as atividades que são importantes para o seu objetivo, mas não são urgentes, ou seja, não precisa de você ir lá fazer. Exatamente. E assim, uma lição aprendida é que a gente pode delegar praticamente tudo. Lógico, você não vai deixar de trabalhar, nós vamos chegar lá, vai ter as atividades que você vai fazer. Mas olha que interessante, no trabalho 4 horas por semana, que está aqui, nós vamos falar dele depois, Tim Ferriss, ele conta um caso muito interessante que ele fez, que ele venceu nesse aspecto de delegar. Sim. Aquilo que parecia mais indelegável, imagina uma coisa na sua vida que é indelegável, como por exemplo, a sua senha do banco. Você passaria a sua senha do banco para alguém para gerenciar a sua conta? Ele fez isso. Fez. Chegou num ponto, claro, nos Estados Unidos tem esse serviço, no Brasil está começando, que é o agente virtual. São pessoas que fazem todos os trabalhos administrativos para gestores, para as pessoas que querem delegar coisas. E chegou uma hora que ele desprendeu e falou assim, cara, tem pessoas que podem entrar na minha conta do banco sim, pagar as contas, fazer algumas movimentações, não precisa ser eu. Claro que eram pessoas confiáveis, representavam uma empresa, o cara mexia com isso, trabalhava com isso, a empresa disso, né? Agente virtual, que é uma coisa comum. Às vezes o cara está lá na Índia fazendo isso, mas a operação acontece, é extremamente operacional. Mas ele deixou de fazer isso, ele se despreocupou com mais uma coisa. Exatamente. Ele não só eliminou algumas atividades, como ele delegou a senha do banco dele. Para a gente não pensar assim, não, tem coisas que se eu não fizer, vai ficar uma merda. Tem coisas que eu tenho que fazer, porque eu que tenho o capricho, eu que sei fazer. Sim. Esse é um aspecto que a gente tem com a gente mesmo de não querer delegar. Mas peraí, tem gente que pode fazer bem sim e não precisa ser perfeito. Se eu passar essa atividade para aquele cara e ele fizer num nível de qualidade razoável, tá bom. O tempo que vai me liberar para fazer isso, vou fazer outras coisas muito mais importantes. Sim. Como, por exemplo, alguns relatórios, algumas análises que eu posso delegar. Por isso que o delegar é viver mesmo. E não só a qualidade, né? Às vezes a gente se prende aos detalhes, mas se aquela atividade que você delegou